A gente segue então para o Bahia, tá? O Bahia que foi vice-campeão estadual, tá? E aí eu acho que tem até um peso diferente em relação ao vice do Fortaleza, ainda que no Ceará esse ano o estadual valia mais do que na Bahia, mas a disparidade, ainda que fosse significativa, porque era um clube de Série A contra um clube de Série B, Fortaleza e Ceará, mas a disparidade do Bahia para o Vitória era muito grande no começo da temporada, sobretudo, talvez não dentro de campo, mas na questão de elenco, de imagem, do que se esperava. Então, tem uma pancada grande aí do Bahia, esse vice estadual. Ser eliminado pelo CRB em casa na semifinal da Copa do Nordeste, a gente acabou dando a classificação razoável para a Copa do Nordeste, porque queira ou não foi semifinal. Eu diria que a obrigação do Bahia é estar pelo menos numa semifinal, tá? Quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia fez uma Copa do Brasil boa, digna, mas acabou parando no seu eterno e histórico muro, né, da Copa do Brasil, que são as quartas de final. E aí, a Série A, por caminhos meio tortos, né, que a gente até debateu muito isso quando acabou, sentimentos que foram estranhos em algum momento, mas no final das contas, voltar à Libertadores depois de 1989, desde 1989, né, que o Bahia não disputava, tem um peso de redenção nisso tudo, né? O que fica é muito valioso e isso dá uma outra roupagem para tudo que a gente vai avaliar em relação ao Bahia. Nos números, 55,5% de aproveitamento, 69 jogos, 34 vitórias, 13 empates, 22 derrotas. Foi o clube do Nordeste que mais fez sua torcida gritar gol na temporada. 105 gols com 75 sofridos e saldo de 30. Olha aí, Ravel, Everaldo, fazendo a diferença. exatamente. Ravel e Pedro. Essa régua de avaliação do Bahia, que vai de péssimo até excelente, a gente trabalha com ela até onde, tá? Não é fácil analisar o Bahia esse ano, não, tá? De todos os times para fazer análise, acho que o Bahia é o mais difícil, porque tem um resultado muito significativo no final das contas, que é voltar à Libertadores, né? Uma pré-Libertadores, mas é Libertadores, e os caminhos tortos na temporada. Ravel e Pedro. Fred, eu acho que é muito difícil avaliar o Bahia, porque dos times que a gente vai avaliar essa noite, foi o que apresentou ao nível de oscilação, né? Chegou em cima bem, em determinados momentos ali, o Bahia jogou muita bola no Campeonato Brasileiro, né? 5 primeiras rodadas. Ravel, desculpa interromper, tá com um probleminha que eu não sei se é Deu no uma- microfone, me parece ser no microfone. É, Pode ser internet, desculpa. mas me parece ser mau contato do microfone e tá dando uma estouradinha. Vê se Deixa normalizou. Pedrão Pronto, falar então aí faz que eu isso. vou trocar aqui. Perfeito. Perfeito, Ravel. Pronto, vamos lá. De fato foi um ano, assim, como o Ravel já vinha comentando, de muita oscilação. É um ano que começa com uma expectativa muito alta por parte da torcida do Bahia pelos investimentos que foram feitos, né? E os investimentos eles vieram logo de cara. Com a contratação de Everton Ribeiro, por exemplo, foi ali nos primeiros dias do ano. Então existia uma grande expectativa do Bahia, que o Bahia conquistar títulos logo no início da temporada e depois fazer um campeonato brasileiro muito acima do que o Bahia vinha fazendo nas últimas temporadas, né? O início do ano começa com decepção. Acho que tanto a perda do Campeonato Baiano para o Vitória, como também a derrota para o CRB na Copa do Nordeste, elas são muito marcantes, elas deixam feridas que seguem aí até o fim da temporada. E aí o brasileiro chega com o time começando muito bem, disputa as primeiras rodadas ali na parte de cima da tabela, dando até aquela expectativa de fazer um campeonato de G4, tentando até alcançar o título, e algumas vezes a gente comentou sobre isso, claro que de forma ainda distante, né? Mas a gente chegou a vislumbrar, chegou a sonhar. Boas atuações que davam também margem para que a torcida acreditasse que o ano seria de fato muito tranquilo no Campeonato Brasileiro. E a campanha no Brasileiro ela termina de forma tranquila, se você pensar ali que o time não olhou hora nenhuma
para a segunda página como uma ameaça, mas ao mesmo tempo com um quesinho de decepção, porque esperava-se mais. E a conquista da vaga da Libertadores, ela veio ali no final da temporada aos trancos e barrancos, né? Porque o Bahia flertou em muitos momentos com deixar passar uma vaga que estava muito fácil, estava muito na mão do Bahia. Se o Bahia perde a vaga na Libertadores, eu não tenho dúvida que a gente estava falando aqui de um ano péssimo ou ruim. Mas É exatamente isso, Pedro. É exatamente isso. A gente estaria entre o péssimo por ruim. Aí a Libertadores por si só tem o peso. A vaga é o fiel da balança, né? Exato. E aí já para vocês testarem meu microfone aí, tá beleza? Perfeito, perfeito. Beleza. E aí eu me lembro muito assim da discussão que a gente teve aqui na análise do Fortaleza, né? E eu concordei muito com o Cássio. Eu acho que as derrotas do Fortaleza, elas deixam marcas, e os vacilos que o Bahia deu na temporada, os momentos ruins, elas também deixam marcas. Mas, no final das contas, o que vale é o resultado. O Fortaleza teve um resultado brilhante no Brasileiro. E o Bahia conquistou uma classificação ali para uma competição importantíssima, uma competição que ele não disputa há 36 anos. Eu não vou dizer que as feridas que foram deixadas pela perda do Campeonato Baiano, pela Copa do Nordeste e pelos momentos muito ruins que o brasileiro teve, passaram, mas eu acho que a classificação da Libertadores ela tem um peso muito grande, e isso faz com que eu saia ali de um péssimo ou ruim, que seria sem a vaga da Libertadores, até para um bom. É um bom mais perto do regular, mais distante do excelente, mas para mim a temporada pode ser classificada como boa pela classificação da Libertadores, que eu acho que pesa muito. E aí, obviamente, tá? Eu vou fazer um adendo aqui antes de Ravel retomar, que é o seguinte: ninguém aqui está fazendo uma análise dissociada do que se tornou o Bahia. Então, assim, existe um grau de exigência, né? Um ponto de partida muito maior. Tá? Então a gente está falando do Bahia que é o Bahia de hoje em dia, o Bahia dos próximos 50 anos. Tá? Então, assim, esse é o Bahia da realidade. Então, por isso você diz, o Bahia Libertadores. Olha só, é o Bahia que obviamente gerou expectativas elevadas. Quando começou o Campeonato Brasileiro, a gente sabia que o Bahia brigaria por essa vaga na Libertadores. Talvez, inclusive por essa vaga da pré. Era o que a gente imaginava. Que o Bahia podia ser nono, que o Bahia podia ser oitavo, sétimo, podia ser. Mas ele jogaria nessa faixa da competição. E ele até jogou até um pouquinho mais acima durante boa parte do brasileiro. E mesmo quando mergulhou numa campanha ruim, o resto dos adversários diretos, ali, Cruzeiro, sobretudo, patinaram muito, né? O Atlético largou o campeonato e acabaram ajudando o Bahia a ter uma classificação relativamente tranquila. Tá? Porque depois o Corinthians apareceu e chegou a ter alguns pontos ali de ameaça. Ravel, agora que você está em alto e bom som, pode concluir. Pedro, silencioso enquanto não estiver falando, por favor. Muitos fatores, né, levaram o Bahia a conseguir conquistar essa vaga. Eu falava, Fred, que a oscilação do Bahia, beirando os extremos em muitos momentos de 2024, é que faz com que seja muito difícil você atribuir uma nota à temporada, porque a temporada você vai ter que levar em consideração fracassos no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, e não só pelo resultado em si, mas atuações ruins no Bavi, perda de resultados que pareciam ganhos, inclusive um deles está aí na tela, frustrações nessa eliminação contra o CRB, mas ao mesmo tempo é um Bahia que, pelo que você mesmo disse, Fred, não só pela SAF em si, que é o macro projeto, mas pelos movimentos da SAF para essa temporada, né? A temporada de 2024 já começa com o Bahia fazendo movimentações para trazer Caio Alexandre, um jogador que vinha de uma excelente que a gente não temporada. esperava isso tudo, né? Deixando claro, se a gente voltar à fita, né? A gente não esperava tanto derrame. Exatamente. Né? É uma injeção de dinheiro que proporcionalmente é superior à média do que a gente projetou que a SAF faria nos movimentos aí dos próximos anos. Então, essa elevação da expectativa também vai pelos movimentos de curto prazo da SAF, que é contratar um Caio Alexandre, um Jean Lucas, manter um Cauli, ou seja, robustecer um time a ponto de você
não só elevar o sarrafo pelo que é a SAF do Bahia, mas pelo que a SAF do Bahia fez para esse ano. Só traçando um paralelo, eu, por exemplo, até agora não consigo me animar com os movimentos, sondagens, especulações que tem-se para o Bahia para a temporada de 2025. Mas eu comecei a temporada de 2024 bastante animado, empolgado, pelo que se via falar e pelas contratações que depois foram oficializadas. Aí você tem uma queda de expectativa pelo início ruim, né, da temporada, os primeiros 4 meses complicados, especialmente em relação à análise do resultado por si só. Mas aí você chega num momento, Fred, ali a partir de 14 de abril, quando começa o Campeonato Brasileiro, e as primeiras 15 rodadas, onde o Bahia não só retoma a confiança do torcedor, quanto eleva a expectativa. Eu concordo muito quando você fala que o Bahia chega a jogar por uma parte do campeonato, um campeonato que não se esperava dele, afinal de contas é um projeto de longo prazo, um projeto que pensa um crescimento gradual e sólido. Então, você pensar que o Bahia passou 15 rodadas ali, top 3, top 4 do Brasileirão, talvez fosse até mais do que o torcedor mais otimista imaginava. Depois você tem também um desacerto, uma oscilação, um retorno à realidade que eu acho que chega a ser até um pouco mais duro do que se esperava desse mesmo Bahia, né? O Bahia que oscila demais, o Bahia que começa a apresentar resultados ruins com 2 derrotas em sequência contra Corinthians e Cuiabá, mas que também vai além disso, né? Com resultados muito ruins fora da curva, atuações bem abaixo contra a Juventude, por exemplo, sofrimento para ganhar do Cuiabá no fim da rodada do campeonato, já um Cuiabá já rebaixado, enfim, elementos que fazem com que de fato seja difícil de você traçar dentro dessa régua o que foi o 2024 do Bahia. Mas aí o que chega a ser o fiel da balança, como eu disse anteriormente, é a conquista do principal objetivo da temporada. Portanto, se a gente for esquecer um pouquinho, colocar de lado o roteiro, o contexto até onde se chega no objetivo, não há como dizer algo diferente do que dizer que a temporada do Bahia foi uma temporada boa, porque o Bahia acabou conseguindo o seu principal objetivo. Ouso dizer que nenhum torcedor do Bahia estaria aqui mais satisfeito se, por exemplo, o Bahia tivesse vencido o Baiano no Nordeste e não alcançado essa sonhada vaga na Libertadores. Então, a conquista desse objetivo, sendo ele o principal, exclui também ou arrefece um pouco o sentimento do torcedor em relação às frustrações que se tem naturalmente, afinal de contas, para você protagonizar o futebol brasileiro, inevitavelmente você precisa protagonizar o futebol da sua região. Eu acho que o City demorou um pouquinho de entender isso, mas projeto que o alcance do principal resultado faz com que a gente também entenda que a avaliação é positiva. Eu colocaria esse bom um pouquinho mais para frente aí, colocaria nessa linha final ali do a pior derrota, porque eu acho que o peso da conquista dessa vaga na Libertadores é grande, mas de fato categorizo aí o ano do Bahia como um ano bom. O resto da mesa acha que a Libertadores, a vaga na pré-Libertadores, ela é redentora o suficiente para ir além do bom? E também pergunto à mesa se acha que esse bom está exagerado. Eu concordo com os dois, tá? Eu colocaria um pouco abaixo, porque eu acho que o resumo do Bahia na temporada tem muito a ver com todas as competições que o Bahia fez. O Bahia começou muito bem que começou o Baiano ali com garotos, né? Mas falando assim, o futebol do Bahia no começo da temporada era até falado assim, é o melhor futebol do Nordeste, né? Sim. Assim, jogando muito bem e tudo mais. Então sobrava na Copa do Nordeste, sobrava no Campeonato Baiano. E aí chegou na reta final, um jogo em casa contra o CRB, frustrou. A final contra o Vitória, frustrou. Vai na Copa do Brasil, tudo bem que pegou o Flamengo e tudo mais, mas de uma certa maneira pegou ainda foi o pior Flamengo possível do ano, né? O Flamengo Tite, né? Um Flamengo ali meio com uma boa possibilidade, mas também frustrou. Nosso amigo Ravel caiu nesse canto da sereia. Exatamente, que não é só por ser Tite, né? Naquela altura o Flamengo estava esfacelado e o Bahia não deu o menor sinal de competitividade. O Bahia teve uma atuação horrorosa. E essa Série A especificamente, é aquela coisa que eu até estava citando Fortaleza. Havia, pelo menos, uma possibilidade de não terminar com a maneira como terminou, assim, sabe? Como o Fred bem citou. Houve um contexto dos adversários também derreterem demais, assim, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro e tal. E aí podia ter sido Vitória. O Vitória podia estar nessa disputa aí se tivesse, talvez, mais algumas rodadas. Então, o Bahia teve o mérito dele de ganhar a vaga na Libertadores,
mas um contexto onde teve ali um Botafogo campeão de Libertadores. Então, assim, não tirando o mérito do Bahia, mas o segundo turno do Bahia é o segundo turno muito ruim, muito ruim. Então, assim, podia cair de rendimento, não tanto quanto caiu. Então, para mim, representa bem os campeonatos onde o Bahia tinha uma expectativa, começou bem a Série A, aí cai de rendimento. Então, eu achei um pouco frustrante. Eu colocaria um pouco abaixo do bom, mais próximo do bom do que do regular, mas eu não colocaria bom fechado, não. Nessa, eu tô com Minhoca, vamos lá. E sendo coerente em relação à mesma visão do brasileiro. Eu já falei aqui algumas vezes, citei até o Botafogo, já citei aqui, dentro do sarrafo do cartão, o Santa está no dele, o Fortaleza no dele, o Vitória no dele, o Bahia no dele, o Botafogo que estava no dele, mas o do Bahia é um Bahia que investiu uma fortuna, certo? Investiu uma fortuna. O objetivo foi alcançado no final. O objetivo, ele acabou sendo alcançado, por exemplo, porque o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro na Libertadores para virar G8. O objetivo foi alcançado a partir de uma vaga estendida na reta final. Porque o Bahia ele chegou a ter, por muitas rodadas, o G6 porque G6 você não depende de nada. Você fica em sexto lugar, você está na Libertadores. Tendo aquela vaga durante... Chegou a ficar 8 rodadas seguidas, sem não sair daquela colocação de jeito nenhum. Não sei quantas rodadas, mas passou algumas rodadas sem sair daquela posição, daquilo ali. Aí começa a definhar um pouquinho na campanha, perde os jogos que você se recuperar, chegou a ter uma sequência de 1 ponto em 1 em 15. Acho aquela sequência de 1 em 15. Aí vira o G7, que foi com o título do Flamengo. 1 em 18. Como é que é? Acho que foram 1 em 18, se eu não me engano. 1 em 18, pronto. Aí vira G7 com o Flamengo. Aí o Bahia continua na zona, porque tinha virado o 7, mas ele volta a ficar abarcado pela zona da Libertadores. Na reta final, ainda que o Botafogo fosse melhor do Atlético Mineiro, mas teve aquele negócio, o Atlético Mineiro jogando com a mais o jogo inteiro. Mas o Botafogo era favorito naquela partida, mas teve que vencer daquele jeito lá, absurdo, porque perdeu um jogador. O objetivo ser oitavo, entrar em oitavo, a festa é do meio. O Fortaleza, inclusive, a segunda Libertadores do Fortaleza também foi dessa forma. O que eu pondero é só que o objetivo ele foi alcançado na reta final a partir de um ajuste dentro da regra do próprio campeonato. Mas o Bahia ele foi perdendo força para o objetivo dele. O Bahia ele não conquistou o 8º lugar. Na verdade, o Bahia, em algum momento a gente falou, é a pior colocação que o Bahia poderá ter. No fim das contas, ainda bem, foi até dentro do que a gente tinha falado. Porque o 9º lugar tinha que subir muito para tirar o Bahia, e o Bahia não desceria tanto. Mas era uma campanha muito acima disso. Quando se compara com a do Fortaleza, o muito acima não era muito acima do Fortaleza. O Fortaleza estava no teto. Ele chegou a ficar até mais rodadas do que o Bahia. Eu disse que o Bahia ficou várias rodadas no sexto. O Bahia, o Fortaleza chegou a ficar congelado no 3º lugar, assim, em determinado momento. Mas talvez fosse acima do teto do Fortaleza. No final, o quarto lugar ficou de bom tamanho. Para o que o Bahia montou e para o que o Bahia chegou a desempenhar nesse próprio brasileiro, não é na temporada, é dentro do próprio Campeonato Brasileiro, o Bahia fez para ser mais do que o 8º lugar. Ele fez mais durante parte do campeonato para ter uma classificação mais tranquila em relação à Libertadores. A classificação acaba vindo na reta final, num jogo onde todo mundo... Veja, porque no fim das contas virou a chave, se foi para a Libertadores ou não foi bom. Mas até o último jogo, boa parte da torcida do Bahia o Bahia vai para a Libertadores porque o Cruzeiro não vai ganhar do Juventude. Aliás, o próprio Ravel e Pedro até falaram, meu irmão, do jeito que está, que o Bahia é farrapado do jeito que está, é mais fácil o Bahia entrar no 8º lugar sem ganhar do Atlético, mas o Cruzeiro também não ganha do Juventude, porque naquele momento a confiança não era plena. E era justificada, que não era algo justificável, que não fosse plena. A queda pro CRB, como a gente já falou, o Fortaleza foi campeão em cima do CRB, o Bahia cai pro CRB com o goleiro não acertando um lado da disputa de pênalti, batendo não sei quantos pênaltis. O título que o Bahia perde pro Vitória é uma final de torcida única, onde a vitória simples daria o título... Não, daria o título ao Bahia ou iria para os pênaltis? Agora eu não sei. Ia para os pênaltis. Iria para os pênaltis. A vitória simples ia para os pênaltis, o jogo termina 1-1, mas era Fonte Nova só com o Bahia. Então, assim, as porradas que o Bahia levou,
O Fortaleza levou também, mas mesmo na porrada da Copa do Nordeste, o Fortaleza ganha a Copa do Nordeste. O Bahia não ganha a Copa do Nordeste, sendo muito favorito. Perde o Baiano, com o rival acabando de jejum de 7 anos. Na Copa do Brasil foi bem, perde desse Flamengo, mas perde nas quartas de final, está na reta final da competição. Ali é só a dureza de sempre bater nas quartas de final. Acho que acaba. Isso impõe também. Mas no brasileiro, o objetivo ele foi alcançado, sendo a melhor campanha em 24 anos, mas no momento em que a campanha se desenhou ser muito melhor. É por isso que eu fico nessa. É óbvio que tá bom. Só não acho que foi tão. Eu não acho que seja um bom cruzando para ficar mais perto do excelente. Eu acho que é um bom mais perto do regular. Mas eu coloco bom. Porque eu pontuo que o Bahia ele jogou bola para fazer uma classificação final melhor no brasileiro e ter uma classificação Libertadores mais tranquila do que teve. Sofreu mais do que devia e sofreu mais do que investiu. O chat já tá votando, tá? Em relação... Reforçando aí também, Fred, no que Cássio disse, não dá para simplesmente também, se essa 8ª vaga não existisse, ou se o Bahia não conseguisse confirmá-la, a gente estaria falando aqui de um ano ruim. De ruim a péssimo, já foi dito aqui. Exato. Então não dá para péssimo. simplesmente você apertar no interruptor e virar de ruim para bom. Isso na minha visão. Por isso que eu também enxergo um meio termo aí. Seja do bom ali um pouco para baixo ou para um regular. Mas eu também não consigo... Eu acho que tem um meio termo aí. Para mim ficou muito clara a divisão... Rapidinho, só um segundo, Arthur. Para mim ficou muito clara a divisão mesa e me fugiu o termo, setoristas, digamos assim, do Bahia, tá? E por isso que o enquete já tá, que a enquete já tá aberta no chat. E dessa vez eu acho que foi tão clara a divisão que, mesmo sendo um pedacinho mínimo da régua ali, bom ou regular para bom, o chat já tá votando e já temos 40 votos. Pode falar, Arthur. Não, eu ia comentar que assim, eu concordo com a análise, eu acho que foi Pedro que trouxe, né? Que é um pouquinho antes ali, um bom, não passando pro excelente, mas ficando ali entre o regular para bom, mais próximo do bom. E eu acho que pesa muito aqui o contexto histórico. Eu acho que pensando no ano de 2024, o Bahia tá voltando para a Libertadores depois de quantos anos? 89 para cá, enfim. 36 anos, é um tempo gigantesco. Então é um ano bom que talvez para o futuro, se o Bahia atingir o que a gente espera, né, um novo patamar de acordo com o investimento que está vindo com a SAF do Grupo City, passe a ser um ano, sei lá, regular para ruim. Porque talvez conseguir uma vaga na pré-Libertadores aqui no futuro não seja algo relevante de ser tão comemorado, vamos dizer assim, na realidade do Bahia. Talvez se torne algo meio rotineiro. Mas hoje, a gente está falando de alguma coisa histórica, né? O Bahia ter conseguido essa vaga. Não é uma coisa rotineira pro Bahia. A gente está falando aqui de pela primeira vez Ravel e Pedro provavelmente verem o Bahia na Libertadores. Uma das maiores celebrações, sem dúvida alguma. Isso é fato. Exatamente. Por isso que assim, então, tem que pegar esse comentário de bom. Isso. Tem que pegar esse comentário de Arthur justamente para dizer isso. Por que não dá para tratar com todos os percalços que o próprio Bahia se colocou em 2024? Não dá para tratar essa temporada como regular, porque a gente nunca viu o resultado que o Bahia alcançou nessa temporada. Nunca nossa geração aqui, a minha, de Pedro. Mas eu acho que o debate não é nem exatamente esse, Ravel. Era só. Veja só. Só para dizer o seguinte: assim, que disse que foi bom, mas tá do bom para frente ou do bom para trás? Não, eu acho que ele tá. É porque esse aí tá um pouco. Na tela aqui tá um pouquinho antes do bom, e eu acho que. Assim, ninguém pensa um bom mais para excelente, mas é um bom. Assim, eu acho que não tem negociação sobre esse regular. Assim, na minha meu visão, voto é bom. Não, regular não. Regular ninguém falou, né? Seria de regular para bom. Isso. Ou bom. Eu acho que assim. Como o chat está muito fechado no regular para bom. Porque, o que acontece? A gente tem uma expectativa de que esse primeiro resultado que o Bahia alcançou não só seja uma tendência, como no médio prazo ele seja ultrapassado. Ou seja, daqui a 10 anos, talvez a gente esteja falando de Bahia disputar a Libertadores entrando na fase pré, não ser considerado um bom resultado. Haja vista a regularidade que se espera que o Bahia alcance, pensando na SAF, tá? Mas não tem como a gente deixar de considerar que o primeiro grande resultado esportivo, não só da SAF, mas do Bahia no milênio, é um resultado de regular para bom. Eu acho que considerar regular para bom é levar demais um sarrafo em cima de algo que não existiu ainda. Se isso aqui fosse uma nota de 0 a 10,
com todos os decimais valendo, nesse momento a régua está em 6,5. Seria muito perto do bom. O bom é 7, né? Essa Não, Libertadores. no colégio 6,5 é nota vermelha. Não acho que é nota vermelha, não. Não, mas aí o 7 é bom, cara. Aí o 7 é bom. Mas aí o debate é bom. Você já... Veja só, mas você já abriu o debate, já está no chat e agora já era Não. Veja, quando eu abri o debate é porque foi quando o Ravel tinha falado do bom e ele foi puxando para frente. Aí eu disse, aí eu disse, puxaram muito para frente. Eu puxaria para trás, mas não era regular de forma nenhuma. Era só era só para comparar de porque o brasileiro, enfim, como já foi dito, o brasileiro do Bahia é onde está o fato mais importante do ano, mas que havia um contexto ali que precisa ser destacado. Inclusive, Cauê falou muito bem. Assim, se tivesse dado Atlético Mineiro, pô. Tipo, a campanha do Bahia é mesmo. Exatamente. Perfeito. Já foi. Outra coisa, cara. Colégio é nota vermelha, mas aqui não é. Tanto que tá verde. Não, mas só para lembrar, não sei nem como é hoje, mas 6,5. Não, mas é só para deixar claro. Aqui, de 60 para cima é sempre verde. Seja. É a mesma coisa ali do percentual. Inclusive, o meu para frente seria 7,2, viu? No máximo. Ô, Fred, se me permite. Vai ficar preso nisso. Falados. Essa carta que o Bahia está usando agora, ela é única, né? Ela se acaba agora, por isso que vale a gente pesar essa questão da classificação para Libertadores depois de tantos anos. Mas ela se acaba agora. Agora, vale o registro, que aí eu vou comparar com o que eu vi aqui no ano todo, até na perspectiva que a gente fez um programa esse mesmo programa, não foi? A gente fez no começo do ano. Desde lá e também passando por todo o ano, aqui no 45 foi colocado o Bahia numa caixinha de transição, do momento que, mesmo tendo muito investimento, tinha aquelas questões... Só que a gente não esperava o tamanho do que veio, né? Mas mesmo depois que começou a ter um investimento, inclusive tu, Fred, eu via muitas vezes tu dizendo, olha, a questão histórica pesa muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque em outros debates, em outros lugares, eu cheguei a ver a turma muito iludida, tratando como vai ter chance de disputar o Campeonato Brasileiro, o top 4 é uma realidade. Então, eu acho que é um pouco coerente para o que o programa pregou aí nesse ano inteiro. Seguir, então, tá? Para o grande jogo do Bahia. Grande jogo e melhor atuação. A gente vai abordar os dois aqui, tá? Até porque na lista pré-selecionada só há uma variação, né? Entre os jogos que estão como grande jogo e como melhor atuação, tá? Bahia 2, Sport 1, né? Um dos primeiros jogos do ano que o Bahia foi avassalador e eu entendo plenamente a escolha dessa partida como melhor atuação. Uma das opções de melhor atuação foi avassalador, né? Foi uma noite ali, tarde e noite de Kaique França completamente fora da curva, acima da média, talvez individualmente uma das grandes atuações do ano, né, do Nordeste. O que Kaique fez para que o Sport quase conseguisse sair de Salvador com empate, né, no final acaba levando um gol. Mas eu não sei se ele tem um peso suficiente para estar no grande jogo que foi listado aqui, talvez por ser assim, ó, o nosso ponto de partida é muito alto. E aí eu entendo, e daqui a pouco o Ravel e Pedro explicam. A vitória, o triunfo, a vitória sobre o Vitória no Brasileiro, tá? Por 2-0. Passa um pouquinho a página do que aconteceu no Baiano. E aí o peso de tudo que a gente está debatendo aqui, tá? Do poder de redenção da vaga da Libertadores, do jogo final, em que o Bahia conquista essa vaga para a Libertadores. Então, assim como eu falei lá no Santa Cruz, me parece, Ravel e Pedro, meio que pré-escolhido aí, que obviamente o grande jogo de peso, de importância, de sentimento é o último jogo da temporada, né? Sem dúvida, esse Bahia Atlético Goianiense é um jogo que a gente vai se lembrar para sempre, né? A gente falava aqui que talvez daqui a alguns anos, o ano de 2024 não fique lembrado assim como uma grande temporada, porque o Bahia pode passar a se classificar rotineiramente para a Libertadores, mas eu acho que o retorno, depois de ter 6 anos, ele vai ser marcante para sempre. A gente vai sempre lembrar desse Bahia 2 Atlético Goianiense 0.
E foi um jogo em que o clima na Fonte Nova estava muito positivo, né? O Bahia vinha de uma derrota muito dura ali pro Corinthians, um jogo que o Bahia não jogou absolutamente nada, e, enfim, uma derrota que quase tira qualquer chance do Bahia de disputar Libertadores. Naquele momento o Bahia não dependia mais apenas de si. Mas aí no dia seguinte teve a derrota pro Cruzeiro do Palmeiras, e aí pós-derrota do Cruzeiro do Palmeiras, o clima que era ruim até a quarta-feira, ele se transformou muito. E a Fonte Nova teve foi um dia muito, muito positivo, assim, na Fonte Nova, nesse Bahia 2, Atlético Goianiense 0. Eu não colocaria Bahia 2 Sport 1 aí. A Rafael até me mandou a lista pedindo sugestões também, mas eu confesso que eu tava no meio da comemoração ali, natalina, comendo água, aí não deu para opinar muito. Mas eu acho que o Bahia 2 Sport não foi uma grande atuação, mas não colocaria como um grande jogo. É a forma que eu vejo também. É a forma que eu vejo. Eu colocaria, por exemplo, Bahia 1, Botafogo 0 na Copa do Brasil. Eu acho que a classificação sobre o Botafogo na Copa do Brasil cabia aí, né? Cabia. Eu acho que até por ser o Botafogo assim, o grande time da temporada aqui no Brasil, eu acho que valorizou mais, inclusive, agora. Contou muito. E ainda tem o escândalozinho de Teston, né? Tal. Exato. Vão tirar o nosso prato de comida. Vão comer o nosso almoço, né? Comer o nosso almoço. Verdade. Veja Badinho, só, obviamente, o cara disse que o Bahia ia ganhar 20 brasileiros seguidos. Aí, 3 meses depois, o cara ganha o Brasileiro e a Copa do Brasil. E a Libertadores. Desculpa, o Brasileiro e a Copa do Brasileiro e a Libertadores. É brincadeira, né, meu irmão? Eu não quero nem tanto, se ganhar um, já tô feliz, viu? Eu assino, viu? 1,20, tá assinado. Tá ótimo. eu aceito esse prazo aí. Meu amigo, se o Bahia ganha 20 seguidos, não tem condição de a gente ficar fazendo programa disso aqui, não. O Bayern de Munique ganhou 12. A turma não aguentava mais ver Bundesliga, porra. Se ganhar 20 seguidos, esse análise aqui vai estar no péssimo aqui. Esse mês. Eu vou ganhar 20 campeonatos seguidos, meu irmão. Imagina melhores do ano, seleção do campeonato. Bota assim, o Bahia, né? Bota o símbolo do Bahia e acabou. Deixa eu defender o homem de Zé Passinho. Ele disse que de 20 ia ganhar entre 17 e 18. Não foi tão radical, não. Porra. Então vai acontecer. Então se tornou plausível. Agora vai, né? Agora vai. Eu assim, de fato, acho que esse jogo do Bahia contra o Sport talvez caiba mais até na questão da melhor atuação. Eu vou explicar por quê, assim. Eu tenho lembrança clara desse jogo, que o Bahia teve um volume ofensivo muito grande. Em determinados momentos até flertou com a possibilidade de perder o jogo. O Sport teve um lance ali, um impedimento que foi marcado, num contra-ataque, enfim. Então expôs também suas... Lembra, principalmente porque o resultado final foi o que fez justiça. Mas enfim, eu acho que até nesse jogo o Bahia expôs 2 vulnerabilidades grandes que foram evidenciadas em vários momentos ao longo da temporada. Primeiro que apesar de ter feito muitos gols, o Bahia também tomou muitos gols, então apesar de ter tido uma dupla de zaga ali consolidada no Brasileiro, em vários momentos o sistema foi muito vulnerável. E a segunda coisa que fica evidente nos placares de grande jogo e melhor atuação é que o Bahia nunca torce a faca. Tá? Até citou-se aqui, né, jogos contra o Botafogo. Eu lembro de um Bahia 2, Botafogo 1 no Engenhão pela 5ª rodada do Brasileiro, onde o Bahia, para utilizar a expressão da moda, soube sofrer muito e venceu aquele jogo. Até um jogo onde o Bahia deu 3-0 no Atlético Mineiro também, na Fonte Nova. O Bahia tinha a possibilidade de ganhar com mais autoridade contra esses times. O próprio jogo contra o Vitória que está na tela, o Bahia faz o segundo gol somente já nos minutos finais da partida. Então, essas 2 vulnerabilidades aí do Bahia, de sofrer gol demais e não fazer resultados com tamanha autoridade refletindo no placar, foram coisas que acompanharam o time ao longo de toda a temporada. Feita essa ressalva, eu acho que não tem como ser diferente o grande jogo ser aquele que levou o Bahia, de fato, a Libertadores. Até porque, não só pelo marco que representa essa vitória, mas porque foi um jogo onde o Bahia não negociou em nenhum momento o placar. O Bahia foi dominante do início ao fim e fez os 2 gols com antecedência, né? Não chegou no final para resolver, até como foi o Bavi, que pelo placar curto ficou em aberto, ou pelo jogo contra o Sport, que até, como eu disse, né, teve maior possibilidade de o resultado final ser outro. Contra o Atlético Goianiense não teve margem nenhuma, então foi o grande jogo da temporada. E a atuação?
essa contra o Botafogo prevalece por tudo que o Botafogo se tornou? Ou o desfile de armas, né, que vamos chamar assim, contra o Sport, porque foi tão no começo do ano que, assim, quem olhou ali, teve um momento que eu disse, meu amigo, não vai dar para jogar contra o Bahia não esse ano. Desse jeito aí, não tem como marcar não. E aquilo ali depois vai se desconstruir quando a gente chegar nos piores jogos, nas piores atuações, e a gente até mostra como aquilo foi se desconstruindo. Mas pra gente fechar aqui a melhor atuação, qual volta de vocês? O que acontece? Esse jogo, ele isoladamente já seria uma grande atuação do Bahia, porque a artilharia, o poder ofensivo do time se mostrou assim muito grande. Se não me engano, o Bahia teve 35 finalizações nesse jogo, 21 no alvo. Se eu não estou enganado, foi um negócio assim absurdo. E aí você pega assim contra adversário de menor nível técnico, o Bahia já vinha com grandes atuações e fazendo placares. Lembro do Bahia ter dado um 5-0 pelo Campeonato Baiano, se não me engano, contra o Jacobina. Então ali o Bahia, em termos de criatividade, principalmente do meio para frente, vivia a sua melhor fase. Mas também, não dá para desconsiderar, que é um recorte da temporada muito inicial, ainda os times se ajustando. O time do Sport, por exemplo, mudou completamente. Partidas, né? Mudou completamente. E outro time, então, né? Isso também dá para colocar contra um Atlético de Goiás rebaixado da mesma régua. Então, por esses motivos, eu acho que o maior jogo, a melhor atuação acaba sendo esse Bahia e Botafogo, que teve um contexto de expulsão também, né, de Gregory na partida, mas assim, não é só esse jogo. O Bahia jogou bem contra o Botafogo todas as partidas que teve no ano, inclusive não perdeu. Então, assim, feita essa ponderação, não tem como dizer assim, o Bahia jogou muito bem contra o Botafogo na partida que venceu no Brasileiro, jogou muito bem o jogo da ida, que foi empatado, o Bahia inclusive faz um gol com o Cauli, uma excelente triangulação na entrada da área do Botafogo, e vem na Fonte Nova e ganha esse jogo por 1-0 também, não dando chances ao Botafogo. Então, o Bahia, de fato, teve assim, contra o Botafogo especificamente, né, que talvez tenha sido o principal time do Brasil na temporada, o Bahia foi sempre bem e esse jogo é simbólico. Eu acho que contra o Botafogo poderia ter sido escolhido, inclusive, qualquer um, porque em todos o Bahia jogou bem. Mas nesse, por representar um avanço aí de fase na Copa do Brasil, ele acaba sobressaindo para mim como a melhor atuação. Eu tô com o Ravel também. Eu acho que esse para mim é o melhor jogo. Foi um jogo duro, não é aquele jogo assim que o Bahia voou, atropelou o Botafogo, não. O Botafogo foi o Botafogo da temporada. Foi um excelente Botafogo, um adversário muito duro, mas acho que o Bahia se portou muito bem nessa partida. O próprio 2-1 também contra o Botafogo, o Bahia também não voa, mas consegue fazer uma partida segura, sabe sofrer, como o Ravel citou. Além desses três, acho que os três estão bem escolhidos, tá? Mas eu citaria também Bahia 3, Atlético Paranaense 1, lá na Arena Baixada, que acho que foi um jogo que o Bahia conseguiu resolver com muita tranquilidade ali logo no início. Tem alguns recortes da temporada assim, da temporada que o Bahia foi muito bem, mas no geral eu também ficaria com esse Bahia 1, Botafogo 0 da Copa do Brasil. Então vamos para o outro lado da moeda, tá? E esse outro lado da moeda vem com a pior derrota, na verdade, pior resultado, mas no caso do Bahia são 3 derrotas que estão na tela. Só para deixar registrado aqui, porque os setoristas falaram, mas eu acho que eu votaria, teria sido a mesma coisa. Na questão eu passei rápido jogo, justamente, Cássio, porque eu achei... a celebração da Libertadores, e a melhor atuação é um jogo de realmente jogou muito bem e de um time que depois seria o grande time do Brasil na temporada. Então, assim... valorizou, inclusive. Eu passei direto porque eu acho que era algo que realmente não tinha como trazer outra argumentação. Essa agora da pior derrota, não sei se todos vão para o mesmo caminho, tá? Porque entendo bastante a lista, acho que estão bem escolhidas. Começa com a final do estadual, tá? A derrota por 3-2 para o Vitória, tá? Isso é o jogo de ida, né? Da final. E esse jogo o Bahia estava vencendo, né? Até os minutos finais. Exatamente. O Fortaleza goleia o Bahia. Esse jogo já passou aqui no nosso programa quando estávamos na análise do ano do Fortaleza, e ele volta aqui e é muito contundente. E aí tem simbologia também, tá? Tem simbologia envolvida aqui. Porque, queira ou não, o ano tinha A gente chegou a fazer uma pergunta sobre isso, né? Quem vai ser mais forte na temporada? Quem é mais forte? O Bahia é turbinado por milhões ou o trabalho contínuo
potente financeiramente no Fortaleza. E esse 4-1 foi resposta para quem queria resposta, né? Por fim, a passividade com que o Bahia jogou e perdeu do Flamengo no Brasileiro, ainda que tenha sido o Flamengo, mas simboliza muito a desconstrução do Bahia no segundo turno da Série A. Né? Eu sei que o Flamengo tem todo o seu peso, mas o Bahia nesse dia praticamente não parecia que estava... que ainda tinha objetivo no campeonato, um jogo frio, morno, vencido né, de forma muito passiva ali. Né? O Bahia é muito passivo diante do Flamengo. Então, Pedro e Ravel, qual a escolha de vocês? Porque eu acho que aqui tem debate. Tá? As outras duas me pareciam muito claras, mas eu acho que aqui tem debate. Eu não sei como é que tá o voto de Ravel e de vocês, mas eu iria, sem muita dúvida, no Bavi, no primeiro jogo do estadual. Porque o Bahia tinha o título na mão até os 20 minutos do segundo tempo. O Bahia vencia por 2-0 na casa do adversário, com tranquilidade. E aí, uma virada, meu amigo. Pois é, uma virada, porra, que fez um estrago. É jogo que fica para sempre, né? O Bahia toma um gol ali, sei lá, uns 20 e poucos ali do segundo tempo. Aos 45. É 2-0 no segundo tempo, assim, não é... Pois é. Faz assim, 10 minutos tá 2-0, assim, de forma circunstancial. Não, é um placar que estava seguro. Uhum. E aí o Bahia chega aos 45, toma um empate, depois aos, sei lá, aos 50 e pouco já toma o terceiro gol. Então o Vitória se aproxima muito do título, um jogo que o Bahia tinha um título na mão, de repente esse título passa para a mão do Vitória em poucos segundos. Então essa para mim é a pior derrota do ano, sem sombra de dúvidas. No Brasileiro, o Bahia tem algumas derrotas que são marcantes, mas eu não consigo colocar uma assim como a mais marcante de todas. Acho que tiveram jogos até que doeram até mais. Esse do Fortaleza, por exemplo, acho que a derrota estava meio na conta ali. Então, acho que não machucou tanto quanto o do Palmeiras, por exemplo, que o Bahia tem um gol anulado já no final do jogo, que poderia ter vencido o jogo. E aí o VAR anulou o gol, e aí depois o Palmeiras tem um gol que é validado pelo VAR, todos corretamente, diga-se de passagem. Mas é uma derrota dura. O próprio jogo contra o CRB também poderia estar nessa lista. Acho que essa lista aí poderia ter uns 6 jogos, assim. Eu acho que o CRB poderia estar nessa lista. O jogo do CRB poderia estar nessa lista. A derrota para o Cuiabá foi muito dura também, porque era um momento que o Bahia vinha muito bem no campeonato, derrota para o Cuiabá por 2-1. E perde para o Cuiabá, que não ganhava de ninguém naquele momento ali. O jogo contra o Atlético Paranaense na Fonte Nova, já no final do campeonato, que o Bahia empata por 1-1, mas é um resultado que deixa a situação da briga pela Libertadores muito complicada. O Bahia ter que vencer fora de casa, o Cuiabá. Se vencesse aquele jogo, estava com a Libertadores já praticamente garantida. Então, essa lista aí podia ser grande, viu? Poderia. Detalhe, tá? Antes de Ravel pegar a palavra, que, primeiro, obviamente que nesse jogo, nessa derrota por 3-2 do jogo de ida, está implícito e somado o jogo da volta, né, onde o Vitória é campeão dentro da Fonte Nova, lotada só por torcedores do Bahia. O Bahia não consegue reverter o resultado. Tá? Quando eu falei que tinha debate, foi porque eu imaginei que, assim, às vezes a gente tira o peso estadual, mas a minha escolha era muito clara e Pedro foi no mesmo caminho, e agora pergunto se Ravel vai no mesmo caminho. Vou no mesmo caminho. Eu concordo com tudo que Pedro falou, só vou trazer mais algumas ponderações aqui, até mais sobre o ponto de vista pessoal. Por que o Bavi, para mim, é a pior derrota? Primeiro, porque perder um clássico sempre acaba tendo um peso maior. Segundo, porque se você analisar os 3, e poderiam ser bem mais, de fato, jogos nessa lista, esse dos 3 que estão aqui, analisando friamente, é a única derrota contra um adversário que inicialmente, apesar do clássico, é aquele que apresenta o menor desafio técnico. Tá? E nesse momento do ano, mais ainda, né? Mais ainda, exatamente. Porque a gente superestimava o Bahia. Isso, e subestimava o Vitória. Na verdade, nem sei se subestimava. Eu acho que o Vitória se apresentava como um time de fato muito abaixo aquele time de Condé só jogou contra o Bahia.
O time de Condé em 2024 só jogou contra o Bahia. Só jogou contra o Bahia. E depois o Em Vitória todos os toma um países. jeito numa direção completamente diferente do que era aquele Vitória que venceu esse Bahia por 3-2. Aí você pega um trabalho consolidado do Fortaleza, bem apresentado, que justifica a derrota do Bahia. E um que às vezes Flamengo você, que... em jogos contra o Fortaleza, às vezes o jogo vai para esse rumo e não tem o que fazer. Exatamente, Você não tem o que fazer. engolindo. A gente falou aqui quando avaliávamos o Fortaleza que esse Fortaleza, apesar de oscilar, é o time que com maior capacidade entre os times do nordestinos de dar espetáculo na temporada e deu contra o Bahia nesse jogo. E o Flamengo é o Flamengo, né? Não precisa falar muito sobre isso. Então, você tem Você aprendeu, isso. né? o ano deixa lições, né, minha gente? O Já ano tinha deixa. aprendido no sorteio da ano, Libertadores. Era só O teta. ano Né? deixa Os cadê, lições. meu irmão? Pega aí, tem Importante, um nomezinho fácil aí, pô. das coisas mais difícil aí, importantes não? da vida, na Vocês estão evolução, parecendo. é capacidade de aprendizado. Mas vocês Faltou estão essa parecendo frase, aquela Magal. namorada que o cara erra, meu irmão. Aquele erro que você cometeu lá em 1998, Faz pouco 23,52. tempo, tá quente ainda. Não, mas é merecido. Eu aceito a greia, que é merecido. E aí, assim, você tem o componente clássico, você tem o menor desafio técnico do adversário aqui na lista. Você Componente tem o final, fato né? que o Bahia não jogou mal a partida. Tanto que veja que nessa lista que eu sugiro, essa derrota não aparece como a pior atuação do Bahia, porque o Bahia não vinha jogando mal. O jogo se define nos últimos 10 minutos e define com uma derrota completamente não prevista. Afinal de contas, o Bahia não só o Bahia não estava perdendo o jogo, o Bahia estava ganhando o jogo. E aí a reviravolta acontece a partir de uma série de fatores. Uma mudança ruim de Rogério Ceni, coloca Rezende, o cara é expulso, o Bahia toma empate, consegue tomar virada ainda, polêmica de arbitragem, enfim, tanta coisa. E o Bahia mostra também uma característica negativa desse time ao longo de toda a temporada, que é a profundidade emocional de um Pires, né? O Bahia passou essa fase ruim muito, muito extensa, muito maior do que poderia, perde esse clássico, não consegue reverter na Fonte Nova, enfim, tantas coisas aconteceram ao longo desse tempo que essa derrota ela pesa muito mais pela junção desses fatores. Então, acho que, de fato, o voto é inevitável nessa pior derrota, o Bavi, e coloco esses tópicos aqui ainda para escancarar o porquê que ela entra como pior derrota, mesmo não sendo, na minha avaliação, nem de longe a pior atuação do Bahia. Teve atuações muito piores ao longo da temporada. Mergulhe nelas. Vamos lá. Tem 3 aqui, mas podia ter mais, tá? Essas 3, eu acho que elas acabam entrando e ganhando um peso maior, porque elas acontecem já numa reta final, onde o Bahia já tinha mostrado potencial de desempenho ao longo da temporada, sobretudo no Campeonato Brasileiro, e vem, de repente, entrar numa espiral. Esse time é capaz de apagar e de fazer de atuações assim tão pobres que é absolutamente incondizente com o investimento que o Bahia teve na temporada e com o desempenho que o Bahia demonstrou durante 15 rodadas do campeonato. Então, quando você pega, por exemplo, essa derrota acachapante que o Bahia teve contra o Fortaleza, que o único lampejo de brilhareco que o Bahia teve foi aquele gol de Everaldo quase que imediatamente após o primeiro gol, e depois foi amplamente dominado, e se fosse mais do que 4, a gente não estaria falando aqui de nenhuma injustiça, endossa a possibilidade desse jogo ser o 4-1, que foi até mais, né? Aí você pega um Bahia e Juventude, onde o Bahia faz um gol no primeiro minuto de jogo, Veja só, o Bahia jogou muito mal contra o Juventude. Eu vi jogou absolutamente nada. Curiosamente, eu estava nos 3 jogos aqui dessa lista. E aí, assim, 95 minutos de angústia. Apanhou bem esse ano, né, Jovem? Apanhou bastante, né? Jovem Veja. Foram 7 jogos. Coincidentemente, ele ainda diz isso. Não, foram 7 jogos fora de casa, 2 derrotas, 2 empates e 3 derrotas. Médio. 2 vitórias, 2 empates. Tá bom. Pra fora de casa tá bom. Pra fora de casa tá bom. Pois é. Ainda mais que eu assino, eu assino. Pai, veja o seguinte, o desempenho do Bahia sem mim é pior do que comigo fora de casa. Traga as contas depois. Enfim. Então, assim, esse desempenho foi muito ruim porque o Bahia achou um gol. Então, apesar do placar não ter sido tão ruim quanto o Fortaleza, é muito difícil você tomar essa decisão entre um e outro nesse pódio. E para fechar... Flamengo foi jogo nulo, né? Postura assim. Não, é isso. E eu ia fechar meu comentário dizendo isso aqui. Que, meu amigo, assim... Eu já vi o Bahia jogar mal durante muito tempo, mas eu acho que a sensação de impotência que eu tive nesse Bahia e Flamengo, meu amigo, você não tá entendendo não, assim, um negócio absurdo. Eu lembro exatamente desse sentimento. Então, assim, impotência é a palavra que resume, apesar de saber
que as outras derrotas elas foram até mais. Assim, o Juventude fez 2, poderia ter feito mais, o Fortaleza fez 4, poderia ter feito mais. O Flamengo nem jogou para dar 2, mas o Bahia teve num nível tão nojento nessa partida que para mim não tem como não ter sido a pior atuação. Pedro, concorda ou vai em outro caminho? Rapaz, eu vou te dizer que eu tenho muita dificuldade de escolher a pior atuação aí, viu? Porque tem essas 3 que tem na tela, mas tem também Corinthians 3, Bahia 0 na reta final. O Bahia também não joga absolutamente nada. E um jogo importante. Se o Bahia ganha aquele jogo, o Bahia estava na Libertadores já com uma rodada de antecedência. Se empata também, estava praticamente classificado. E faltou entender a importância do jogo. Então, para mim, é um jogo bem marcante, aquele 3-0. A própria derrota contra o Flamengo também, na Copa do Brasil, no jogo de volta, 1-0. O jogo foi 1-0 só, mas não foi um jogo absolutamente nada também. Parecido com esse jogo, né? Então, rapaz, eu acho que desses 5, os 3 estão na tela, mas esses 2 que eu citei, eu tenho dificuldade de escolher. Eu acho que todos foram atuações muito ruins. E para ficar com... Eu acho que a minha escolha seria do Corinthians, mas entre os 3 que estão na tela, eu fico com o do Juventude, que também foi um jogo horroroso. A mesa entra nesse... Eu confesso que eu não vi o jogo do Juventude, assim, eu vi o do Flamengo, o do Fortaleza. Cara, o Marinho fez uma jogada, aí saiu o gol. Não passou pouco tempo, fez a mesma jogada. Cara, eu lembro da reação do Ceni, eu tava no Castelão, assim. Foi inacreditável, assim, sabe? O time tomar o mesmo tipo de gol, assim, segundos depois, assim. Foi grotesco mesmo. E o Fred até citou um negócio aí, né, desse simbolismo. Esse jogo teve muita expectativa no começo da temporada, que não aconteceu na Copa do Nordeste. Exatamente. Né? Era a final desenhada que o Bahia não se chegou, imaginava. Né? Então, assim, também tem esse peso muito simbólico, assim, o Fortaleza, até pela distância de pontos com o Bahia. Mas esse do Flamengo, eu lembro realmente, assim, que o Flamengo não fez força, pô. O Flamengo talvez fazer o jogo ali para empatar, sabe assim? Era só para... E foi 2-0, assim, pareceu... muito além do que o jogo foi. Eu ficaria com 2 jogos aí. Eu acho que os 3, a sequência, Juventude 2-1 no Bahia, Bahia 0, Flamengo 2 e Corinthians 3, Bahia 0, são jogos realmente muito de uma que são do mesmo momento, né? Eles são fotografias do mesmo momento do Bahia no campeonato. Alguém mais quer deixar sua opinião? A gente vai abre pro chat, a gente fecha com Bahia e Flamengo. Eu acho que Bahia e Flamengo representa bem. Né? Claro que tem o peso do seu Flamengo, mas se você mergulhar no jogo... Conta porque naquele momento, a gente estava falando aqui que o do Fortaleza, a meta era a Sul-Americana. Aí depois, naquele momento, o Bahia, a briga pelo título brasileiro, a briga pelo título da Copa do Brasil era, no caso do brasileiro, né? Viajei do Brasil. Era da Copa do Brasil, porque o Bahia perdeu os 2 da Copa do Brasil também. Na verdade, o Bahia não perde pontou há quanto tempo contra o Flamengo, Pedro? Desde aquele 3-0 em Jorge Jesus. Tem tempo. Foi. Faz tempo. 3-0 no time de Jorge Jesus, 2019. Porque também perdeu na Copa, perdeu os 2 jogos também na Copa do Brasil. Então, esquece. Que era só falar que naquele momento, quando tem o da Copa do Brasil, ele era o objetivo principal. Mas essa atuação aí com foi a de Bruno Henrique, né? A cabeçada. São 11 derrotas. Bruno Henrique foi Copa do Brasil. Pronto, era o que eu tava pensando mesmo. Era exatamente esse jogo. Os 2 jogos foram horríveis, na verdade. O da Copa do Brasil foi ruim, a derrota contra a do brasileiro foi pior ainda. Peraí, só pra deixar passar, porque foi 11 derrotas seguidas. É um recorde na história do Bahia. O Bahia nunca perdeu contra qualquer adversário. 11 vezes contra qualquer adversário. 11 vezes seguidas. Meu velho, eu acho que em qualquer categoria do Bahia, assim, do sub-3 pra frente, masculino, feminino, futsal se tiver, meu amigo perder 11 vezes seguidas pro mesmo adversário é brincadeira, viu? Não, o anterior era contra o Atlético Mineiro, acho que eram 9 e há muitos anos atrás. Acho que Pedro, não sei se tem essa informação, mas eu tinha lido algo assim. Porra, 11 é foda. Foi na década de 70, 60. Vamos, o melhor jogador do Bahia. 3 opções. Arias, Everton Ribeiro e Gabriel Xavier. Tassiano jogou vôlei, né? Pra vocês essa temporada.
Tá silencioso, Pedro. Tassiano, Fred, a gente até comentou com ele lá no início da temporada, a gente falava que realmente vinha muito bem, mas depois caiu de produção, né? Caiu. Tá fora da lista, acho que de forma bem merecida. Não, A eu grama do é. vizinho é sempre verde, Pedro. É sempre mais verde. Não, veja só, o que eu discordo de vocês nem é Tassiano, que vocês valorizam também, é o nosso Ever. Mas vamos para os 3 melhores. Faz o Né? Pix aí, faz o Pix. Eu faço fácil mesmo, veja só, seria assim. Eu não gosto nem de falar. Deixa na minha realidade que o Sport acabou de postar que renovou com. Renovou não é obrigatório com Toca Castan, mas vamos pra frente, Fred. Toca pra frente. Toca o barco. Arias, Everton Daqui a pouco a Ribeiro, gente vai se divertir, daqui a pouco a gente vai se Gabriel Xavier. Eu acho que Arias e Gabriel Xavier tiveram um bom ano, mas Everton Ribeiro, para mim, foi o mais constante dos três. E viveu também, acho que no final da temporada, eu acho que ele sofreu um pouquinho ali. Pedro é fã. Sofreu, mas Temos o cara que chegar joga a essa muito. conclusão. O cara é fora de série. Fora de série. E ele joga no Bahia mais do que eu pensava que ele iria jogar. O próprio Rogério Ceni falou isso e eu concordo. Ele joga muito, joga muita bola. E para mim, é sem dúvida nenhuma o melhor jogador do Bahia em 2024. Assina, Ravel. Só um parênteses aqui. Temos que valorizar esse voto porque a gente tá vendo um concorrente aqui, Arias, votando em Everton Ribeiro. Né? Então é um voto Eu importante. não posso legislar em causa própria. Não, essa Assina, votação Ravel. aí. A votação aí é só porque tem que ter a votação. Não tem condição nenhuma. Nenhum outro jogador do Bahia chegou perto do que foi Everton Ribeiro na temporada. Eu ouso dizer que ele vai estar aqui entre os melhores do Nordeste mesmo no campeonato, porque quando apresentou alto nível, foi altíssimo nível mesmo. Assim. Acho que também concordo quando o Pedro diz assim que não se esperava dele tão bom desempenho, né? Foi uma grata surpresa até. Mesmo que a gente soubesse que o nível técnico que ele tem, as últimas temporadas no Flamengo já não traziam, né, participações em gol, como por exemplo ele teve no Bahia, minutagem como teve no Bahia, desarmes como teve no Bahia. Então, assim, é inconteste escolher Everton Ribeiro e ele chegou a desfilar em determinados jogos. Aí, melhor jogador indiscutível. Tanto que os outros dois, assim, Gabriel Xavier, ele foi alçado à condição de titular, mais até como pedido da torcida, Era um mas desejo. falhou em alguns jogos. Era um uma- desejo da torcida, mas chegou a falhar em algumas partidas. E Arias, por opção de Rogério Ceni, chegou a sentar no banco na reta final da temporada, tendo à disposição, né, voltando ali da convocação, o Rogério preferiu dar sequência a Gilberto na lateral. Então, apesar de ter também em alguns momentos da temporada jogado muito bem, ele chegou, por opção do treinador, a sentar no banco, coisa que não aconteceu com o Everton. É incontestável a escolha dele como melhor jogador. Vai ser incontestável também a escolha do pior jogador da temporada, Cauli, Iago Borducci ou o goleiro Marcos Felipe. Eu acho que pode ser incontestável pelo dano que Marcos Felipe trouxe, pelo risco que ele trouxe, né, pelo peso que teve diretamente, né, as más atuações. Se o Bahia flertou em determinados momentos ali por não conseguir a vaga, a gente está falando disso porque o gol foi extremamente problemático. Né? A gente chegou até a ponderar, eu e Pedro, né, sobre não só Marcos Felipe, mas Adriel também, né? Só que como o recorte de Adriel foi mais curto, é mais simbólico que a gente mantenha Marcos Felipe aí na lista, mas o gol foi um problema. Eu pensei que Adriel ia estar aqui, viu? Eu pensei que Adriel ia estar na lista. Pesado, mas teve menos jogos, a gente acabou preservando, digamos assim, mas não seria nenhum absurdo tê-lo aí também na lista, não. O gol foi uma posição muito difícil para o Bahia em 2024, e Marcos Felipe teve pelo menos assim 4 atuações ridiculamente bizarras assim nesse ano, né? Contra o Internacional, contra o Juventude, naquela reta final que fez ele ir para o banco. Então, assim, muito, muito complicado, e é por isso que eu acho que ele é escolhido como o pior jogador. Mas eu faço questão também de ressaltar aqui quanto de expectativa foi depositada na contratação de Thiago, que não se demonstrou em nada na prática, não agregou absolutamente em nada, não deu um respiro para Juba na lateral, por mais que Juba tenha tido bons momentos na temporada jogando, né, na condição de lateral, e a gente até traz isso na próxima enquete que a gente vai votar aqui, mas a contratação de Thiago deveria servir como no mínimo como uma boa alternativa, quiçá até como a titularidade desse jogador que não se comprovou em 2024, tem contrato, vai ter que fazer valer esse investimento no ano seguinte.
e a decepção que foi a temporada de Cauli, né? Cauli fez em 2023 assim, espetacular, maravilhoso, não só em números, até porque se você for analisar friamente números, os números de Cauli de 2023 e 2024 não são nem tão diferentes um do outro. Ele continuou no top 5 de participações para gol do Bahia em 2024, mas nem de longe foi o Cauli brilhante que foi no ano passado, né? Os highlights, né, que muitas vezes as pessoas gostam de trazer aí das atuações, mostram dois jogadores completamente distintos, nem parece a mesma pessoa. Acho que o mais próximo que Cauli teve de atuações, de desempenho esse ano, foi naquele jogo contra o Criciúma na Copa do Brasil, né, onde ele consegue projetar um passe para áreas, mas ali foi o único lampejo de fato, assim, não consigo nem lembrar de outros momentos onde ele tenha conseguido ser constantemente decisivo, participativo, como ele foi para o Bahia no ano passado. Decepcionante a temporada de Cauli, mas a de Marcos Felipe muito mais. Pedrão, vai com o Marcos Felipe também, trazendo quase que junto com ele Adriel. Marcos Felipe e Adriel, a gente até conversou um pouco, né, eu e Ravel, sobre isso. E Adriel, assim, é óbvio que a temporada de Adriel é tenebrosa, desde o Campeonato Baiano, como agora mais recentemente na reta final do Brasileiro. Horroroso. A gente só não colocou ele realmente por conta do recorte ser culto, né? Eu acho que se essa participação tenebrosa de Adriel já no Campeonato Brasileiro tivesse sido lá no início do Brasileiro, talvez a gente nem se lembrasse agora. Eu acho que o fato de ter sido recente pesa muito, né? Pra gente lembrar dele tanto nesse momento, mas a gente prefere deixar fora colocando Marcos Felipe no lugar. Rapaz, Iago Borducci também, vou te contar, viu? Que decepção. Um cara que em momento algum da temporada a gente falou, porra, podemos contar com o Iago Borducci. Não. O cara não foi útil em jogo algum em que ele entrou. Decepcionante porque foi uma contratação que a gente pôde assistir antes, né? O pré-contrato com ele foi anunciado oficialmente pelo Bahia, enquanto ele ainda atuava na Alemanha. E a gente Esperou pôde muito, ver né? boas partidas dele, né? Então, muito decepcionante, assim como a temporada de Cauli também, que apesar dos números, ele teve muito abaixo, mas muito abaixo mesmo, do Cauli de 2023, a ponto de ir para o banco merecidamente, em poucas partidas, mas foi. Eu fico até na dificuldade, porque Marcos Felipe, ele até tem jogos assim que você fala, pô, Marcos Felipe foi bem em determinado jogo, mais no início da temporada. O começo da Série A de Marcos Felipe foi muito bom, eu considerei. Assim, eu acho que foi até um dos pontos importantes daquele começo da Série A. Mas assim, tem recorte positivo. Um leve pitaco, viu? Eu acho que o Adriel... Cara, o que o Adriel fez naquele jogo do Corinthians assim... Você é profissional, um rapaz desse, porque é inacreditável que aquilo ali que ele fez naquele jogo, assim, é abismal, assim, a olhar... Porque até eu brinquei no dia, eu acho que nem goleiro de Série D tomou gol como ele tomou ali naquele dia, pô. É ridículo ali, algo daquilo. Observar numa Série A, né? Um investimento que o Bahia tem ainda. Não, de fato, acho que Adriel não tem nenhum recorte positivo, né? Mas Marcos Felipe, pelos recortes positivos, eu vou tirar ele do pior, mas não tiro da lista dos 3 piores. E eu vou com o Iago. Então deixa eu fazer o seguinte aqui, tá? Abriu uma discordância, e eu acho que a discordância abriu a ponto de que Adriel talvez mereça ir para o chat decidir. Entre Adriel, Marcos Felipe e Iago Borducci. O que é que vocês acham? Porque Pode eu percebi que a mesa aqui finalizou muito... Porque assim, Adriel teve chance de jogar. Adriel não foi um reserva que fez 2 partidas, foi desaprovado e nunca mais jogou. Né? E ele apresentou um nível muito abaixo, inclusive abaixo de Marcos Felipe. Né? Então, Márcio, vamos colocar na enquete Marcos Felipe, Adriel e Iago, tá? Para que se escolha quem foi o pior jogador do Bahia na temporada, tá? Inclusive, eu acho que tem risco do vencedor desse pior jogador do Bahia aparecer entre os 3 se for Adriel, sobretudo, tá? Tem risco de aparecer entre os piores do Nordeste no ano, tá? Vai ser difícil. Acho que o pessoal deu uma... Pedro e Ravel deram uma aliviada aí para Adriel. Até em minutagem, eu acho que ele jogou mais do que Iago. Por mais que tenha sido pouca, eu acho que vai ter um contexto isso para outros clubes também. Teve muito jogador que jogou pouco na temporada
Mas a gente sabe que era o pior jogador do elenco, pô, entendeu? É, Assim, Luquinhas é um caso, né? isso, exatamente, né? O próprio Paulo Lara que eu citei aqui, eu acho que no esporte vai ter É. também uma turma Não, no aí. esporte o cara jogou mais do que devia, mas aí. Não, no Santa teve um cara que eu coloquei, que é Claudinei, que ele jogou 45 minutos. Adriel fez. Ou foi menos até. Que eu acho que o ponto é o seguinte, assim, que o jogador foi desastroso por completo, assim. E eu, no Bahia, dos que eu vi, Cauli, por exemplo, eu acho que tem muito nisso que o próprio Ravel mencionou. O sarrafo dele era muito alto do ano passado. Ele meio que pagou por esse sarrafo do ano anterior. Eu nem teria colocado. Acho que ele foi uma decepção? Foi. Mas pro pior jogador da temporada, eu achei um pouquinho exagerado, assim. Eu achei que ele foi decepção, mas não pior. A enquete, Ó, a enquete tá aberta, tá? Eu Adriel acho que 3 jogos e meio. é né? legítimo, inclusive, a gente trazer Adriel para a enquete, tá? Tanto que antes dessa lista virar uma lista, ele estava incluído na pré-lista, vamos colocar assim. Só que o que pesou para ele colocar, ou ele estar na lista ou não, além do voto alcoolizado de Pedrão para colocar Marcos Felipe na lista, tem uma questão que a gente precisa aqui, e o torcedor do Bahia vai entender bem o sentimento que eu vou retratar nessa contextualização histórica, né, que fica para trás, mas que a gente tem que trazer aqui até para trazer esse outro prisma, que é o seguinte. No começo da temporada, quando o Bahia estava jogando ali com times alternativos, né, para poder fazer a dosagem ali da minutagem dos atletas, enfim, mesclar, botar jogador que estava sem ritmo para jogar, ganhar ritmo, etc. Adriel entrou nesses times alternativos. E aí não fez uma partida boa. Jogou nada. Ninguém gostou de Adriel. Todo mundo falou que não tinha nível para jogar no Bahia, que tudo mais. Falhou em Campeonato Baiano, falhou em Bavi, falhou o tempo inteiro, né? Não deixou nenhuma saudade e ninguém considerou Adriel ganhar oportunidades no Bahia, valendo, a Vera. Pronto. Aí Marcos Felipe vem e tem atuações tão ruins em determinado recorte da temporada que faz com que esse mesmo torcedor do Bahia ele fale assim, não, tá na hora da gente dar uma chance a Adriel, pô. Marcos Felipe tá mal demais. Então, assim, beleza, Adriel mal, em conteste. Ninguém tá nem colocando aqui isso aqui em discussão. Mas Marcos Felipe baixou tanto o próprio nível que o torcedor do Bahia chegou a pensar na possibilidade de falar assim, não é possível, pô. Vamos dar uma chance a Adriel aqui, que vai que ele se redimiu, porque Marcos Felipe tá tão mal que pior do que o que ele está não pode ser. Então, só contextualizando que colocar Adriel na enquete é extremamente legítimo, mas eu acho que Marcos Felipe evoluiu muito ao longo da temporada. Não, e vamos lá. Se Adriel tiver na lista, eu não tenho dúvida que ele é o pior, tá? Tá ganhando disparado, tá ganhando disparado. Também né? não tenho dúvida que ele é o pior, Exatamente. tá? Não, veja só, Seria ele vai brigar pelo título de pior jogador do Nordeste no ano. Ele vai disputar esse título, tá? Vai ganhar. Mas vamos, Menino Vini vai ter que ficar Não. com a prata. Ele não é pior que o Luiz Felipe, não. Spoiler. Não, veja só. É uma Veja proeza. só. Arthur, veja só. Em relação a isso, os jogadores do Santa Cruz, o Santa Cruz não pode entrar nessa lista. Infelizmente, nessa lista de pior jogador, é uma distorção muito grande, mas mais pra frente a gente vê isso. Eu até ia situar isso no começo, que pra lista de pior jogador, é muito, assim... Adriel Ele tem com- mais jogo só- na temporada que o Santa Cruz. Pronto. Meu amigo, o Santa Cruz estava com o goleiro André Luiz e William, pô. Adriel chegava, Exatamente. vestia é. número 1 e todo mundo tava achando É excelente. isso, não tem. Para alguns contos. Não, e eu não tô só brincando, não. Tô falando sério, assim. O Santa Cruz é um pouco ao concurso aí nessa questão de quando o cara tem o pior jogador. É óbvio que Luiz Felipe é pior do que todos os jogadores que a gente vai citar aqui, pô. Porque a gente tá falando assim, o Bahia, com o dinheiro que tem, ter o Adriel isso, como goleiro nesse momento vamos falar, verdade. bizarro. O E não contexto, ele é mas muito. também não é o pior jogador de fato, né? É Isso. o pior jogador atuando na temporada. No ano, que deixou mais tipo assim, dano e tal. O que é que se exige para um Bahia hoje? Um goleiro desse tipo passa muito longe disso, né? É muita gente ruim também, né? O chat lembrou aqui de Luan, que foi uma grande decepção no Vitória. A gente vai Luan falar no ainda do Vitória Vitória. e tal. Enfim, muita gente Mas- complicada. Olha, eu acho que o Santa pode ser considerado, apesar de que eu acho que o Santa não tem um forte candidato esse ano. O ano passado ele Não, tinha. é por isso que eu tô dizendo. O escolhido do Santa, já teve o Santa, né, Atos? Porque você tava fora. O Santa abriu o programa. E aí foi o Luiz Felipe, aquele lateral, aquele zagueiro que cometeu aquelas falhas bizarras ali contra o Sport e tal. É uma imagem muito ruim do Santa na temporada, mas sem trouxer pro debate, é lógico que é ele. É lógico que é ele.
Não sei, Mas- Fred. Se não, é isso que eu tô dizendo. Na verdade, é isso que eu tô Então, dizendo. exatamente, por dano, por tudo, eu acho assim, dos que já apareceram aqui, Luquinhas é pior. Dos que já apareceram aqui, Adriel é pior. Quando chegar na minha vez, eu vou trazer um forte concorrente. Sua vez tá meio longe. Vamos tentar. Sem pressa. Mas Vai ser em É, 2025, sua vez. vem de- Atos. Mas Vê- hoje, só Atos, pra- pelo Atos, menos a camisa vingança é que 14. todo mundo fica de mão dadas. Só aproveitar um Mas dá- paralelo. dá um spoiler, Atos, Atos. contei no Natal sobre o Wall Street falsificado. Consegui arrancar alguns sorrisos da ceia, viu? Wall Street falsificado é foda. Pelo Ô, amor de Atos, Deus, dá um vamos seguir em spoiler aí. frente. O teu veio de fora ou é cria da Guabiraba? Me conta aí. Vê de fora, vê de Vem fora. da Bahia, meu amigo, da terra Meu boa. amigo. Não é meu camisa 14 também não, né, Atos? Eu começo. Camisa 14, Thiago. Não é ele, não, viu? Mas É eu não não? vou dar Pelo mais amor de detalhe, Deus. não. Meu Deus Eu do vou céu. guardar. Vai ser pra segurar a turma até o final. Eu botei 3 horas da manhã, mas eu tô achando que eu entro de 4. Não, eita. Puta que Pelo amor de Deus. Corta. A noite, a madrugada vai ser longa. A madrugada vai ser longa. Puta que pariu. Pedro, já que Oi. Ravel faz uma apresentação de tese a cada opção, a gente só vai deixar ele votar agora, tá? O maior acerto do Bahia no ano: contratação de Lúcio Rodrigues. E essa é um acerto do Bahia. A recuperação de Juba como lateral esquerdo, que talvez seja um dos maiores acertos de Rogério Ceni, mas eu acho que não é suficiente. Assim como a utilização de Tassiano em múltiplas funções. Eu acho que essa pergunta, até pelas opções que foram dadas, eu acho que Lúcio vai acabar sendo o acerto, né? Mas. Caramba, eu acho que tem uma diferença, tem uma distânciazinha de Lúcio para as outras duas. Viu? Tassiano, ele é um jogador de múltiplas funções, assim. Ele simplesmente ele tem essa característica. Juba como lateral era mais falta de opção naquele momento do que, sei lá, do que tanta convicção. A de Lúcio não, a de Lúcio ali é uma força de mercado, meu irmão. Disse, eu quero eu quero o destaque do Uruguai campeão mundial sub-20. Uma aposta, quanto é o preço? É 60, pronto, diz o Pix. Meu irmão, eu acho que é ali que é muito mais significativa, e sobretudo que o cara chega e demora a ser utilizado efetivamente, mas quando começa a render e a mostrar o potencial pelo valor que ele teve. Assim, para mim, essa de Lúcio aí é disparado. Eu acho que eu também concordo que a de Lúcio tá disparada aí. Até porque as outras duas são acertos, mas que também refletem erros. Problemas, né? Perfeito. Eu acho que. É por isso que eu reforcei que elas são acertos de Ceni, que é um cara que tá mais ligado ao erro, né? Eu acho que a utilização de Juba, ela é também por falta de opção no elenco. E a todo momento também a gente pedia que Juba pudesse ter chances também jogando mais à frente. E isso não aconteceu em momento algum da temporada. E Tassiano em múltiplas funções, Tassiano jogando como um atacante, por exemplo, foi algo que teve data de validade e que o Rogério insistiu por muito mais tempo do que deveria. E teve um determinado momento da temporada que a gente não aguentava mais ver Tassiano jogando como atacante. A gente terminou a temporada dessa forma, né? Então, até por isso, a escolha para mim fica fácil na contratação de Lúcio. Ravel. Contratação de Lúcio também. Entregou quase a mesma quantidade de gols que os outros dois atacantes do Bahia, com bem menos partidas. Se mostrou acertada a contratação dele. O maior erro do Bahia, tá? Foi a forma engessada, né, de Rogério Ceni de conduzir o time, pouquíssimas variações, né, modelo de jogo. Foi um treinador muito de uma nota só. A consequência disso, o Bahia não demitir Rogério Ceni é um erro maior do que essa condução de Ceni. E, por fim, Ravel passa como opção elenco curto e baixo nível dos reservas. E aí a gente acaba vendo que isso se alastra, quando a gente fala de Água, por exemplo, quando a gente fala de que Everton Ribeiro não teve um reserva, né, à altura no campeonato todo. Mas eu acho que isso fica muito... E eu até imaginei, cheguei até a falar com o Ravel sobre isso, que assim,
O 1 e o 9, né? O goleiro e o centroavante são muito simbólicos, né, da ausência nesse elenco do Bahia. Então, qual é o grande erro e como vocês trazem essa falha grave aí do Bahia na temporada? Eu acho que dá para fazer uma sequência lógica aí dessas três opções, né? Eu acho Que é que 3-1-2, né? exatamente, eu acho que o elenco curto ele acaba servindo de justificativa para a forma engessada de Ceni conduzir o time, para falta de variação tática. Não que se justifique, né? Não que Ceni tenha sido correto de não mudar o time em determinado momento. Eu acho que mesmo com o elenco curto, ele poderia ter buscado opções. Mas eu acho que não deixa de ser algo muito representativo para essa temporada. O elenco, de fato, foi muito curto. Isso foi um erro do próprio Ceni, mas também da gestão de futebol do Bahia. Eu acho que e aí a demissão ou não de Ceni, né, ela vem por conta desses dois erros, mas a origem para mim é um elenco muitíssimo curto. Eu confesso que eu fico muito dividido entre a forma engessada e o elenco curto. Assim, acho que não demitir Rogério Ceni tem uma muleta aí. O grupo tem uma muleta. É o fato de que o mercado de treinadores é complicado, é sempre muito difícil você acertar, especialmente no meio da temporada. Numa proporção diferente, a gente vai falar daqui a pouco do Sport, que em determinado momento colocou seu acesso em risco por um movimento desse. Então, Isso. há uma justificativa, digamos assim. Agora, esse elenco curto e a forma engessada de Rogério conduzir o time me dividem muito, porque eu acho que o Bahia flertou com o caos muitas vezes, porque o próprio treinador não conseguia ser inventivo, acomodou os reservas, porque jogava sempre da mesma forma, time de uma nota só, tinha tempo para treinar no final da temporada e não via evolução. Então eu acho que, apesar do elenco curto, eu acho que o treinador tem muita responsabilidade na maneira dramática como o Bahia conduziu o fim da sua temporada, porque ele só jogava da mesma forma e em determinado momento parecia que os jogadores já não compravam mais a ideia dele ou não se esforçavam o bastante nos treinamentos por acreditar que não importa o que fizessem, ele não mudaria o time, tanto é que ele acabou mudando, na minha avaliação, acho que na de Pedro também, tarde demais. Algumas mudanças poderiam ter acontecido bem antes, então, embora eu entenda que o elenco curto contribuiu para o Bahia ter uma temporada muito mais difícil do que poderia e deveria, a forma engessada talvez tenha sido o maior erro do Bahia em 2024. A mesa. Eu vou Considera a muito para essa forma linha de Ravel, engessada. sabe? Eu acho que eu vou para essa linha de Ravel. É bom lembrar que teve uma frase do Ceni durante essa temporada que eu achei absurda, né? Que ele falou que o elenco não era bem suficiente. Eu falei, peraí, pô. Eu Acabou também de achei. contratar um meio de campo todo novo e meio que reclamando assim do contexto. Foi meio absurdo quando ele falou isso no começo da temporada, né? Eu também acho. Então, assim, eu acho que tem todo esse contexto de fato, assim, a questão de goleiro era para ter tido um cuidado, o próprio ataque também ali, um certo cuidado, mas eu acho que o Ceni foi variou pouquíssimo essa equipe, assim, dava para ter feito melhor, principalmente no contexto quando o time estava caindo mais de rendimento, né? Eu acho que ele poderia ter feito algo melhor. Quando perdeu o Baiano, ele deu essa declaração, né, que faltavam Foi. peças de meio campo e assim, o Bahia jogava com, sei lá, 6 jogadores de meio campo no time titular. Então é óbvio que ia faltar, né? Se você pega todas as peças que tem, coloca no time titular, é uma escolha dele, depois não tem peça para entrar no decorrer, né? Então, acaba ficando, tá? Com a forma engessada de Ceni conduzir o time, porque a mesa se posicionou aí mais pelos argumentos de Ravel em relação aos de Pedro, tá? E eu acho que eu vou nessa. Também concordo, tanto que eu já estou colocando o meu próprio voto nessa conta, porque essa frase de Ceni marcou muito. E assim, o Bahia já deu muito esse ano para um treinador ainda pedir mais, né? E por isso que eu falo, eu até acho que se talvez tivesse sido uma frase mais direta em relação a goleiro e centroavante, tipo, negligenciar o goleiro, se existisse aí a opção negligenciar a posição de goleiro, talvez eu escolhesse esse como erro.
Mas na hora que vai para elenco curto e baixo nível de reservas, eu acho que não é exatamente isso, né? O Bahia. Eu não concordo que o Bahia tenha um elenco curto e um baixo nível de reserva. Acho que os reservas foram muito mal utilizados, tá? E faltou goleiro e centroavante. Tá? Centroavante. Mas, Fred, veja, quando qualquer um dos zagueiros titulares não jogava, pelo motivo que fosse, era um Deus nos acuda. Não que a zaga do Bahia fosse excelente, mas o nível de David Duarte, de senhor Vitor Cuesta, que foi quem tomou esse baile de Marinho que a gente já falou tantas vezes aqui, era tão abaixo dos demais. Quando o Bahia precisava de um Iago Felipe para segurar um resultado do meio campo, um Rezende, né, que até não jogou boa parte do brasileiro lesionado, um próprio Iago Boldi, você vê que com o Juba não sendo unanimidade na lateral, mas você não poder contar com o Iago, não é que os jogadores titulares do Bahia sejam assim muito acima da média, mas quando eles não ficavam disponíveis, especialmente aí nessa parte defensiva, era um Deus dos acuda. E aí, ainda endossando um pouquinho sobre essa questão que a gente falou dessa forma engessada, o próprio Rogério Ceni deu também uma outra declaração se referindo a Estupiñán, como a gente lembrou isso aqui o ano inteiro, mas o centroavante que o grupo trouxe. Então, também não dá para a gente dizer, por exemplo, se o elenco fosse muito maior, se ele utilizaria, porque ele fez esse tipo de declaração para um atacante que entregou 4 gols e depois teve que ir embora por força de contrato, né, do clube detentor dos seus direitos econômicos. Então, acho que muito pesado algumas declarações de Rogério em relação ao elenco nessa temporada. De 0 a 10 a nota de Rogério no ano. Eu vou de 6. Acho que podia ser melhor. Eu vou de 5. Porque a reta final foi muito ruim. Eu não consigo tirar assim, o peso das boas atuações do Bahia no início do brasileiro. Eu acho que o Rogério teve uma participação positiva nisso. Mas a reta final foi tenebrosa de Rogério. Muito ruim. Eu vou de 5, achando até que tá muito. A mesa decide 5 ou 6, tá? Eu vou de 5. Eu vou de 5 também. Até eu vou de 5, mudei de ideia. Foi muito bonzinho. E a gestão do Grupo City nessa temporada? Se acostumaram um pouco mais da forma de, assim, de que aquela pressão da torcida simplesmente, basicamente não adianta. Ou ainda está numa transição de entender isso? Eu acho que ainda é um momento de transição. Acho que a mudança de gestão é muito grande, né? Da forma como o Bahia era gerido para agora, as mudanças são muito bruscas. Consigo ver pontos positivos e negativos na gestão. Eu acho que o Bahia fez um investimento gigantesco, assim, fora da curva, no início da temporada. Isso faz com que o investimento no meio do ano seja menor. E acho também que a própria torcida também, nós torcedores, precisamos também nos acostumar com a forma do Bahia ser gerido, com a insistência maior, o trabalho dos treinadores. Quando a gente está num cenário assim, sem ITP, né, tipo, sem jogos, a gente sempre prega, né, que a permanência mais longa de treinadores é sempre positiva, né? Você trocar o treinador, por mais que o momento seja muito ruim, às vezes não é o melhor cenário, mas na vida real a gente nunca acredita nisso, né? E a gente sempre pede a cabeça do treinador, nós aqui mesmo pedimos muito a cabeça de Rogério nos momentos ruins da temporada, mas a gente tem que entender que é um modelo, que a gente acreditou nisso e isso tem o ônus e o bônus, né? Mas apesar de acertos, também tem erros, tanto na gestão do futebol, como a questão do elenco curto, que para mim tem a participação decisiva da gestão, como também na própria parte administrativa, né, a questão do check-in na Fonte Nova, que apesar de necessário, mas foi extrema infelicidade, né, o momento que foi aplicado, a forma como foi aplicado. Então, eu acho que no balanço eu vou de 5,5, 6 para a gestão do City. Pedro? Eu tô muito pelo que Pedro falou, mas só vou discordar da nota, assim. Eu acho que os erros são basicamente esses que ele elencou. Acho que o grupo ainda precisa aprender a se comunicar com a torcida. Eu acho que a mudança cultural ela ainda não é compreendida de uma maneira assim tão boa quanto poderia ser.
independente de você manter profissionais da época da associação, mas a diretrizes do grupo ali que claramente influenciam no dia a dia de um Bahia muito diferente em alguns aspectos do que a gente está acostumado, aliás, do que qualquer clube brasileiro está acostumado. E a comunicação com o torcedor é uma delas, assim. Cadu Santoro sofreu pressão o ano inteiro, veio falar depois da conquista do resultado para um veículo de comunicação específico, enfim. Esse distanciamento do torcedor é ruim. O time para tomar medidas impopulares, como essa questão do check-in pago, né? Que não é só você fazer o check-in, é escolher um método bastante questionável, no momento onde o Bahia não vinha bem, e ao mesmo tempo sabendo que a torcida do Bahia, quarta maior média de público do Campeonato Brasileiro, vai continuar comparecendo, porque o problema nem é o preço, a precificação em si, ela até precisava, assim, na minha avaliação, de um reajuste, mas esse time, essa maneira difícil de se comunicar com o torcedor é meio complexa, mas ao mesmo tempo eu também não desprezo as coisas boas, né, que o grupo fez nessa temporada, especialmente, mantendo jogadores, investindo ainda mais, conquistando o principal resultado esportivo do clube em décadas. Por isso eu diria de nota 7. Eu daria nota 7, tá? Eu acho que Pedro foi muito duro na análise de uma gestão que, queira ou não, investiu uma quantia transformadora no clube, né? Não sei se os demais aqui da mesa, Cauê, Minhoca, Atos, Arthur e Cássio, consideram, né? Nesse desempate aí... Eu acho que a dele do City ou é igual de Rogério ou um ponto maior. Então Cássio vai na linha do 6, né? É só o Bahia, né? Não pega o City lá. Só do Bahia. Não, ali é Guardiola. O nome é do homem. O Bahia tá bom. O Bahia tá bom. Não, e ainda teve essa declaração extremamente infeliz de Ferro Soriano. Não, que só atrapalhou o Guardiola. Rogério sim. Pro Rogério sempre ficou bom, né? Porque agora ele tá acima do... Em termos de desempenho. Ficou nada. Agora, eu acho que o Maestro me convenceu. Não dá pra ser tão divergente a nota dos dois, não. Vamos no 6. Eu vou, na verdade, eu vou um pouco contrário aí, tanto a você, Arthur, quanto a Cássio. Eu acho que pesou mais aí pra Ceni, sabe? Porque eu acho que o fator treinador nesse momento, pro Bahia ter essa gestão, ele tem que ser importante também, sabe? O fato do Bahia ter caído tanto de rendimento, com o elenco que tinha, não tô dizendo que era um elenco perfeito, não, mas dava para fazer um pouco melhor, pô. Assim, se eu estivesse falando hoje aqui do Atlético Mineiro, do que fez na reta final, é um absurdo que o Atlético Mineiro fez, pô, entendeu? Assim, do que o Cruzeiro teve de chance, o que o Diniz fez, pelo amor de Deus. Então, assim, eu não tenho como não citar o Ceni aí como um responsável direto também por essa situação. Eu concordo, então, mas lembre-se que é o Grupo City que disse que Ceni faz um trabalho no nível de Guardiola. Então, a partir do momento que você tem uma avaliação pública dessa forma, não dá para dizer o culpado é o técnico e não o Grupo City. O Grupo City está dando todo o respaldo para esse trabalho de Ceni ser realizado dessa forma. Deu a paiva, pô. Então, mas ele tem que ser responsabilizado por isso também. Ele não escolheu dar esse respaldo, então se der errado... Não, veja só, eu acho que dá para isso, mas colocar só em Ceni. Mas para mim esses erros tiram lá os 3 pontos para não ser 10. Eu não acho que assim, um investimento de alto porte, Lúcio, veja só. Pelo amor de Deus, pô, assim. É porque entra muito também, Fred, a gente não sabe o quanto essas conversas entre Ceni e o pessoal do Grupo City, por exemplo, assim, essa questão de goleiro. Ceni falou assim, precisa do goleiro, e o grupo falou assim, não vamos trazer goleiro, não precisamos de goleiro. Entendeu? Foram 3 notas 6, foram 3 notas 6 e 3 notas 7. Então, quem vai 6,5. Quem vai decidir? Ou a gente fica com 6,5 ou o chat decide, mas a gente já está abrindo aqui a enquete. Eu sou a favor da vírgula, só lembrando. A gente está aqui entre o 6 e o 7, tá? A votação já está aberta no chat. Daqui a pouquinho a gente finaliza a resposta, tá? Mas deixa eu ver como foi a largada. A largada foi muito mais favorável ao 6, então a gente já aprendeu com o tempo que dificilmente vai ter uma reviravolta. Eu vou deixar o 6 aqui. Caso tenha uma reviravolta, a gente conserta depois, tá? Mas a avaliação inicial foi muito crítica em relação à gestão
do Grupo City. A outra enquete, Adriel ganhou ali com folga, né? E como o Cauli foi menos citado, o Cauli acabou saindo ali das opções. Adriel volta muito forte, tá? Talvez até junto com o Marcos Felipe, entre os piores jogadores da temporada, tá? Só um detalhe, Fred, antes de passar adiante aí. Eu acho que a enquete vai ganhar o 6, realmente. De fato, a gente viu algumas reclamações da torcida em relação à gestão e tal. Mas eu quero só ponderar aqui que é uma visão minha, e eu acho que é uma visão de boa parte do torcedor do Bahia também. Por mais que as críticas existam, elas não significam, assim, nenhuma insatisfação a ponto de querer voltar atrás, a ponto de achar que eu não a vi, escolha... na torcida do Bahia eu não vi um centímetro disso. É isso, né? Eu acho que não, por mais que existam críticas duras em alguns momentos, especialmente em relação a Cadu Santoro, né? Que é a figura que mais aparece, apesar de falar pouquíssimo, mas é que ainda assim é que mais aparece. Se a gente tem que personificar a gestão do Bahia, é em Cadu Santoro, mas ainda assim essas críticas elas não chegam nem perto de achar que está tudo errado e que foi um erro, muito pelo contrário. Eu acho que todo mundo A cobrança é exatamente pelo que o Bahia hoje tem de potencial, de dinheiro, e é normal que isso aconteça. Acho que se houvesse uma votação hoje, eu acho que seria novamente aprovado com 90 e tantos %. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Se fosse brincar hoje, acho que seria 100%. Seria até maior do que foi, tá?